Já falei em alguns vídeos que o Código de Trânsito Brasileiro, que mudou recentemente em abril de 2021, trouxe muitas alterações. Boa parte dessas alterações foram relacionadas a motocicletas. E por isso, muitas pessoas perguntam: mudou alguma coisa em relação a esse problema que eu vou mostrar agora? No vídeo de hoje eu falo o que é que o Código de Trânsito Brasileiro fala em relação às motos barulhentas, que alguns dizem que são música para os ouvidos. E, inclusive, se houve ou não alguma alteração em relação a isso na última alteração do Código de Trânsito Brasileiro em abril de 2021. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Bom, sem dúvidas nenhuma, motos com altos volumes de ruído é uma realidade presente em várias cidades, especialmente as cidades maiores. Para muitas pessoas, um incômodo, para outras, como eu falei, música para os ouvidos, e para alguns motociclistas, uma forma de alertar que ele está passando ali próximo a outro veículo. Independente de onde você se encontra nessa questão, vamos falar nesse vídeo o que é que a nossa legislação de trânsito trata em relação a essa matéria. Começo dizendo que na última mudança do Código de Trânsito Brasileiro, nada foi relacionado a escapamento de motocicleta. Mudou-se infração de viseira, mudou a idade mínima de criança para ser transportada na garupa da motocicleta, mudou a penalidade no caso de farol queimado ou apagado, não mudou nada em relação a corredor e também não mudou nada em relação ao escapamento. Portanto, o que vou te falar já era previsto no Código de Trânsito Brasileiro e continua prevalecendo. Pela nossa legislação de trânsito, é possível identificar ali três possibilidades de autuação em relação a motos que são barulhentas. Mas essas três possibilidades, para de fato acontecerem, precisa estar devidamente caracterizada aquela conduta inadequada. Uma dessas condutas, que muitas vezes é considerada inadequada, mas do ponto de vista da lei não é infração, é a substituição do escapamento original por um escapamento esportivo. Do ponto de vista da legislação de trânsito, não se considera, como muitos acreditam, alteração de característica. Isso porque a Portaria 38 de 2018 do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, define ali a lista de todos os equipamentos obrigatórios do veículo que, caso sejam modificados, o condutor estará incorrendo, ou melhor, o proprietário estará incorrendo em infração de trânsito. Então, existe já um documento, uma portaria, que lista todos os equipamentos obrigatórios, que, quando modificados, incorrerá a infração de alteração de característica. E o escape não está incluído nesse rol. Portanto, se um escape é substituído por um esportivo e que foi fabricado dentro das regras estabelecidas pelo Inmetro, não há que se falar em infração de alteração de característica. Bom, descartada essa possibilidade, existem aí duas possibilidades de infração. A de conduzir o veículo com descarga livre ou quando o silenciador do escapamento está defeituoso. Vou falar desse segundo. O escapamento, para estar considerado defeituoso, ele precisa ter um problema no seu silenciador, que é justamente o que vai ali amenizar o ruído que é expulso pelo escapamento. O problema é que é muito difícil para o agente de trânsito, visualmente, entender se aquele escapamento está ou não defeituoso, porque pode ser imperceptível o limite entre o ruído que foi aprovado quando da fabricação do escapamento ou o ruído que está acima desse limite que seja permitido. Então é muito difícil essa identificação prevista no artigo 230, inciso 11, do escapamento com o silenciador defeituoso. Então, para essa constatação, o agente de trânsito ele precisa realmente ter muita convicção de que, de fato, aquele escapamento não está funcionando
como no momento em que veio de fábrica, que ele saiu de fabricação. E o outro, que é o que mais é utilizado nos enquadramentos quando o agente de trânsito autua, é o de descarga livre. E o de descarga livre, esse sim, é fácil de caracterizá-lo, é fácil de identificá-lo. Descarga livre nada mais é do que o escapamento totalmente oco. Ele não possui ali dentro o silenciador. Por isso que se fala descarga livre. Todo ruído é liberado sem que haja nenhuma proteção de ruído. Mas essa identificação é fácil desde que haja abordagem ao condutor. Então, quando uma motocicleta ela passa com ruído muito alto, não se pode autuar o condutor por descarga livre se não houve a abordagem, pelo simples fato do agente entender que houve a descarga livre. Ela precisa ser caracterizada e essa caracterização, essa constatação precisa ser feita in loco, fazendo a abordagem do veículo. E são por essas peculiaridades que quando essas autuações são realizadas, existe a possibilidade de serem canceladas por causa da identificação que precisa ser muito precisa. No caso da descarga livre, o agente de trânsito precisa abordar e ter a convicção que o escapamento não possui o bojo e, de fato, a descarga é livre. Para caracterizar o silenciador defeituoso, ele precisa ter certeza que, de fato, o ruído que está saindo daquela motocicleta não é compatível com o que foi fabricado e, por esse motivo, esse silenciador está defeituoso. E no caso da alteração de característica, se o escapamento for esportivo, que é o que acontece na maioria das vezes, não se caracteriza a infração de trânsito. E, como eu já havia falado, em relação a isso, nada foi alterado no Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, do ponto de vista legal e não social, mas do ponto de vista legal, quase nunca esses condutores estão cometendo infração de trânsito. Na minha opinião, infelizmente. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.